Então, eu sou Priscila Gonçalves, né? Sou a mãe do Matheus, do Lucas e da Esté. E assim, eu abri mão, né, de trabalhar, de estar no mercado do trabalho para poder acompanhar o Matheus nos treinos, né? Que primeiramente foi ele, né, que começou. E foi assim que começou, né? O Matheus não começou no futsal, Ah, ao não contrário. começou? Não, ele começou até jogando numa quadra lá de terra, lá na Cimento, né? Onde a gente morava, em Bangu. E começou numa escolinha de society, né? Lá também perto de casa. E aí, num dia, teve um amistosinho do pessoal da quadra, né? Lá do projeto social que tinha, da prefeitura, contra a escolinha do Guerreirinhos de Padre Miguel. Guerreirinhos é uma escolinha do Sim. Fluminense, né? Que tem vários núcleos. E aí, nesse torneio, nesse amistoso que teve, o dono, né, da escola, o coordenador do Guerreirinhos de Padre Miguel, gostou do Matheus e convidou ele para ir jogar lá, né? Para fazer parte da escolinha. E nisso a gente foi. Ele continuava jogando lá no treinozinho lá da prefeitura, continuou na escolinha lá perto de casa, e a gente levava ele no Guerreirinhos. E aí teve era tipo um festival que tinha, né? Xerém. A gente passou um dia todo lá, um domingo todo. Nisso o Matheus se destacou, em 3 jogos fez 9 gols, todo mundo gostou, e ele foi convidado a treinar em Xerém, né? No Fluminense. Isso com 8 anos, né? Aí os treinos eram uma vez, um sábado ao mês, né? Então tava tudo bem, dava para levar. Quando mudou de categoria, no Sub-9, ele já tinha que ir 2 vezes, né? Na semana para Xerém. E aí foi a hora que a gente parou, vamos conversar como é que vai ser, porque como é que a gente vai levar durante a semana, né? Uma criança, como é que vai fazer o trabalho. Aí eu falei, então eu abro mão, porque eu trabalhava de carteira assinada, né? E fico nessa função de levar ele enquanto o pai trabalha. E foi assim que começou a nossa história, indo para Xerém. Enquanto eu ia para Xerém com ele, o Lucas ficava na escola. E e aí teve já por perto dos 10 anos, a gente resolveu botar ele no futsal. Ele e o Lucas, né, para jogar futsal. Aí foi que a gente botou no Maran, em Marechal, que era Ah, mais sim. próximo da nossa casa. Uhum. E lá ele começou a treinar futsal, ele e o Lucas. O Lucas começou, né, com 6 anos no futsal, e o Matheus não, começou no society. E foi assim que começou a trajetória dele no futebol. E a gente não tinha, eu não tinha carro, né, eu não dirijo, né? Então era de ônibus os nossos trajetos, né? Ônibus, trem, metrô, van, tudo que a gente podia pegar. E lá, na época que ele entrou no Fluminense, eles não disputavam, né? Sub-9 não tinha competições oficiais ainda. Então fazia só amistosos, né, essas coisas. Ele ficou 1 ano e meio. No final do ano ele foi, depois de 1 ano e meio, ele foi dispensado. Quando ele foi dispensado, doeu mais em mim do que nele, eu acho, que ele super de boa, primeiro que ele ficava muito cansado, né, para ir para Xerém, porque chegava da escola, ônibus, trânsito, desce de um ônibus, pega outro, bem complicado. Então, assim, ele não sentiu tanto, eu senti mais, né? Falei, ai meu Deus, isso aqui a mãe fica, acho que o nosso filho vai sofrer, mas o que ele gostava era de jogar bola, então, independente de onde ele estivesse, se ele estivesse jogando bola, ele estava feliz. E aí daí a gente continuou no Guerreirinhos, né, de Padre Miguel, e ele foi pro Barcelona Rio. Aí lá também começou a disputar e começou a Copa Dente de Leite, né? Várias competições. E o que ele queria era isso, era estar jogando, era estar jogando. Aí um dia um treinador dele, Toró, do Fluminense, ele abriu uma escolinha, né, o ALG, e chamou o Matheus para disputar. O Matheus sempre disputou campeonatos acima da categoria dele, né? Porque ele sempre conseguia disputar com a categoria dele e acima. Aí o Toró chamou ele para disputar uma competição, a Copa Visu. E aí, jogando aqui no campo do Trivela, o Alan Valadão, né, captador do Flamengo, assistindo isso em 2016, convidou ele para fazer um teste no Flamengo. Aí ele foi lá fazer o teste em 2016, passou com o Mauro Félix, né, no final do ano, disputou ainda 2 jogos com o Mauro, né, no Flamengo. E aí que vem a história, né? Passa-se o final do ano, aí como ele tinha acabado de entrar, né, no Flamengo, no final do ano eles mudam o uniforme, né, de treino. Então ele e um outro menino não receberam o uniforme. Então tá bom, acabou o ano, voltou os treinos, voltou ele e o outro menino sem uniforme, e os outros todo mundo com uniforme. Aí teve o treinamento do Flamengo. No final do treino, o treinador falou, ó,
teste para lá e atletas para cá. Quando o Matheus estava sem uniforme, ele foi no pessoal do teste, ele e o outro menino. E aí o rapaz, o treinador falou, ó, não precisam mais voltar, vocês estão dispensados. Assim, dispensou. E ele saiu e falou, mãe, fui dispensado. Eu falei, como assim foi dispensado? Você acabou de chegar, né? Foi só ano passado, finalzinho do ano, não sei o quê. Ele não sei o quê, não sei, vai, foi, assim, a gente não entendeu, depois a gente procurou saber. Mas, enfim, o treinador achou que ele não era ainda da equipe, né? Não conhecia, então dispensou ele e o outro menino. Bom, então vamos voltar para outro time, vamos jogar. Nisso, o Toró já estava treinando no Campo Grande, e aí a gente foi para o Campo Grande. Ele treina no Campo Grande, treina no Guerreirinhos, fica naquela luta, no futsal ainda do Marã. Aí, primeiro jogo da dono da bola, se eu não me engano, foi Flamengo e Campo Grande. O Matheus jogou muito bem, assim, o Campo Grande não venceu, o Flamengo venceu, mas o Flamengo jogou muito bem, o Matheus jogou muito bem. E o Marcos Lourenço perguntou, ué, esse menino não estava no Flamengo, não sei o que, chamou a gente e falou, não, ele tinha sido dispensado, não sei o que. Ele, não, vamos ver como para ele voltar, não sei o que. Aí passou o semestre todo, no meio do outro semestre ele voltou a treinar, né? Não jogar, porque ele ainda estava jogando no campeonato pelo Campo Grande. Uhum. Eu, no começo, não queria que ele voltasse. Falei, não, a gente foi, dispensou. E era uma luta, porque de Bangu para Vargem Grande, 3 conduções. Ele saía mais cedo da escola. E aí, sabe, muita correria, né? Aí eu falei, a gente chegava tarde em casa, aí chegava, ainda ia levar Lucas pro futsal. Ele também, aí eu falei, não vamos, mas aí conversou o pai, ele, não, vamos, voltamos. E daí ele tá lá até hoje, do Flamengo, mas foi esse fato que aconteceu. Interessante, né, cara? O não, ele engrandece muito a gente, né, cara? Eu fico impressionado. O Piero também foi muito assim, como que os obstáculos, né, nos fazem grandes, nos fazem criar uma casca maior. Isso é muito engrandecedor. Achei interessante, Priscila, porque para mim, por conta do perfil dele, né? Perfil muito rápido, drible muito curto, eu achei muito. Para mim, ele tinha começado em algum salão. Não. É muito interessante isso, né? A quadra dele foi a quadra de cimento da onde ele jogava desde pequenininho, lá do bairro, né? Pô, que interessante, mas salão cara. mesmo, ele foi começar só do 9 para 10 anos. Ele não O foi Pedro, um atleta de salão. o Pedro até estava compartilhando ontem que são nesses começos aí, né? No terrão ou no interior dos bairros, né? Onde a criatividade ela é realmente externada, a molecada fica bem à vontade, bem alegre, joga aquele futebol, o verdadeiro futebol brasileiro, né? É interessante. Verdade. Eu acho que é aí que vê, se fossem buscar atletas, aí estariam os verdadeiros jogadores, né? Porque a gente tem muito talento, né? Só que muitos ficam no caminho, até nem chegam porque não tem apoio, não tem como ir para os treinos, né? Não tem quem os ajude, né? E graças a Deus a gente encontrou o Alan, né? O Alan encontrou o Matheus, né? O Alan Valadão, que foi ele que nos ajudou, levou para o Flamengo, né? Para fazer avaliação, ele passou e desde então o Alan tá com a gente. Foi o Alan que arrumou também o primeiro empresário do Matheus, que dava uma ajuda de custo para a gente levar ele. Isso é interessante, porque assim, a gente sempre conversou entre eu e a Natália para saber qual realmente era o momento exato para se ter um empresário. Porque hoje, igual eu vi, até um tempinho atrás, tem pouco tempo, um empresário, ele chegou com uma chuteira, dando para um outro atleta, tipo assim, fazendo com que o Pietro se sentisse motivado a fechar alguma coisa ou ter aquela iniciativa, porque realmente assim gera uma expectativa muito grande na criança, mas por uma única chuteira. E chuteira por chuteira a gente se aperta e compra, né? Com certeza. Arruma emprestado com amigo. O Pietro mesmo, nos últimos dois anos praticamente, ele veio jogando com chuteira doada, né, de um amigo. Agora que ele fechou com o empresário, que o empresário tá mandando para ele. Mas até então,
ele estava jogando com chuteira doada. Então, muitos empresários começam assim, chegam até a criança, né? Às vezes eles não veem nem nos responsáveis. Vão no Instagram da criança, coisa oferece. Ah, não sei o quê, posso te mandar uma chuteira? É isso aí. Posso não sei o quê? E daí a criança já, vou ganhar uma chuteira. Já entra, né? Dessa forma, querendo conquistar. Mas a gente tem que ter cuidado, né? Muito cuidado, Priscila, muito cuidado. A gente demorou até um pouquinho a fechar, e a gente veio fechar agora, tem pouco tempo, com o Tenedinho da T11, uma pessoa assim, que a gente até orou muito, entregou muito para Deus, por esse momento, né? Então, eu tenho certeza que foi a pessoa que preparada por Deus para nos ajudar, para nos auxiliar, né? É um parceiro mesmo. Então, a gente também agradece muito por ter o Alan, porque ele foi que assim, nos ajudou bastante e nos deu uma visão. Porque a gente não entendia nada, né? A gente é pai e mãe que quer que nossos filhos se divirtam, né? Joguem bola, façam o que eles gostem, então a gente ficava meio sem saber das coisas. Aí daí ele também conseguiu a parceria com a Nike, né? Que o Matheus tem até hoje. E depois, em 2018, o Matheus foi para o futsal do Flamengo, né? Também em campo, aí começou a disputar as competições pelo Flamengo. Aí foi que a gente fechou a parceria com a Nike. E no final de 2018, o Alan também conseguiu a Bertolucci, né? Que é o empresário do Matheus. Então, assim, aí é o empresário dele hoje, né? Hoje é o empresário dele, desde 2018. Pô, interessante. Final de 2018 até hoje é ele que está com o Matheus. Pô, maneiro. Cara, maneiro. Agora você tocou num ponto muito importante para nós mães, né? Que eu tô vendo ter algumas mães aqui também. Você falou, né? Sempre me preocupei com ele se divertindo, jogando e tudo. A nossa visão de mãe é essa, né? Às vezes ele chama minha atenção porque quando o Pietro vai jogar bola, eu falo, meu filho, vai lá e se diverte. Aí ele fala, que se divertir o quê? O negócio é sério, não sei o quê. Como que é essa questão de cobrança, Priscila? Como que era isso com o Matheus, assim, pra gente ter um pouco de ideia qual o rumo que a gente tem que tomar? Então, eu acho que se eles pararem de se divertir, para de ser legal, né, para eles. Porque, assim, a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande. O Matheus já teve treinadores que queriam que ele mudasse o estilo dele, que é o estilo de driblador, né, de pegar, de fazer, da caneta, da elástico, de ir para frente. Queriam que ele fosse aquele meio de campo, que no começo ele estava no meio, né, que pegasse, tivesse... Ele sempre teve visão de jogo, mas ele queria que ele fosse aquele toque rápido, não que ele fizesse... Mas essa não era a característica dele. E assim, mas a gente falava, meu filho, para você, pro treinador te botar para jogar, coisa que você tem que fazer. Ele, mãe, mas se eu fizer, eu vou perder a minha característica, a minha vontade de jogar bola. Então, assim, eu acho que nós, mães, somos aquela que tipo, passamos mais a mão, né? Falando, não, meu filho, se ele não foi bem, a gente, você não foi bem, mas é assim mesmo. E os pais, né, são aqueles que, não, olha só o que você fez de errado, não espera nem o jogo acabar, né? Esfriar, né? Sair da cabeça dele já na hora, já tá cobrando, né? E a gente, calma, eles acabaram de perder, de tá triste, não sei o quê. Então, assim, mas eu acho que a gente tem que cobrar, claro, né? Porque, querendo ou não, aqui eu sempre tive esse pensamento, meu filho, vai até onde você quiser. O dia que você falar, não quero mais jogar bola, você não vai mais jogar bola. Nunca foi, tipo assim, meu filho vai jogar bola para se tornar um jogador de futebol. Claro que era o nosso sonho, era o que a gente pedia a Deus, fosse o desejo de Deus que fosse realizado, mas nunca foi a prioridade. Sempre foi assim, o que ele quer. Se o dia ele chegasse, mãe, não é mais isso que eu quero, amém, não vai ser mais isso que... Mas era uma coisa que ele sempre gostou. Ele sempre teve consciência do que ele queria. Ele sempre foi muito disciplinado em abrir mão de festas, de ficar brincando com os amigos, para isso, que ele sabia que no dia seguinte ele tinha treino, que ele tinha escola. Então ele sempre foi muito assim, ele sempre abriu mão da infância, né? Porque querendo ou não, eles abrem mão, porque ele tem um jogo no dia seguinte, ele tem um treino importante, então ele não ia na festa, tinha aniversários que ele nem estava presente da família, mas tudo em função de uma coisa maior, né? Então, assim, sempre foi muito claro isso para ele. O dia que ele não quisesse mais, ele não era obrigado. Nunca foi uma coisa assim, vai jogar porque você é o futuro, você é que vai dar o nosso futuro. Não, sempre foi bem o que ele quisesse fazer, entendeu? Entendo. E eu acho que isso é muito importante, até por chegar onde ele já chegou, né? Eu tenho certeza que Deus ainda vai levar ele muito longe, mas por chegar até aqui, porque
Eu acho que a mentalidade, eu sempre pego muito isso com o Pietro. Eu acho que hoje a mentalidade ela é o que mais vale para que o jogador alcance verdadeiramente aquele sonho que ele tem. Porque se ele já tem essa cobrança de, não, eu tenho que mudar a história da minha família depende da minha postura, depende da... Tipo assim, a criança ela já tem tanta cobrança, né? Eu falo que é o que você falou, eles têm que abrir mão de ser criança, né? Às vezes os amigos estão ali embaixo até mais tarde brincando e eles não podem estar, né? Então, assim, já abrem mão de tanta coisa que se leva mais uma cobrança forte dessa no ombro, às vezes é o que de verdade faz ficar no meio do caminho, né? Sobrecarrega. Por isso que tem muitos que não chegam ao, ao profissional, né? Porque a cobrança é tão grande que e ele não se permite errar, né? Não se permite não conseguir. Então, muitos se frustram e não chegam, né? Mas é por isso que eu acho, assim, a gente nunca deve botar essa cobrança em cima deles, entendeu? Tem que ser sempre a gente fazer por eles e não eles fazer por nós, sabe? Tem que ser uma coisa que eles se dividem. Por isso que eu falo que a diversão é diversão, mas assim, é uma responsabilidade, né? Enquanto eles estão na idade do Lucas, do Pietro, 13 anos, ali eles estão focados, eles estão jogando, é o futuro, só que por enquanto ainda não tem, vamos dizer, uma responsabilidade, né? O Matheus, hoje em dia, ele é um profissional, né, do futebol. Ele já não é mais para ele, já não é mais simplesmente o estar ali competindo, o jogar, tudo já tem uma importância maior. Então agora já é diferente o olhar dele para, entendeu? Ele tem que mudar. Agora ele separa o jogador mesmo do atleta, né? Porque atleta você tem que ter um bom desempenho, tanto no campo como extra-campo. Então, assim, enquanto eles podem aproveitar jogando, mas sem essa responsabilidade, eu acho que é o que vale a pena nessa fase, entendeu? Porque aí vai formar um caráter deles, tipo assim, quando chegar lá na frente, que eles sabem que eles têm que fazer aquilo, né? Que é uma obrigação, que eles não podem... Eles podem errar, eles são seres humanos, né? A gente erra, mas assim, quando aquilo se torna o ganha-pão deles, né? Já passa a ter uma visão diferente do que nessa fase que eles estão ainda aprendendo, né? Porque eu acho que todo dia eles aprendem, né? Independente da idade, da fase, mas eu acho que os pais nessa hora tem que ser isso, tem que ser o acolhedor. Quando for mal, claro que você vai dar um puxão de orelha, mas fala, meu filho, hoje você não foi tão bem, vamos, né? E quando for muito bem também, não pode chegar, hoje você arrasou, foi... Não, a gente tem que ter sempre assim, hoje você foi bem, mas você sabe que você pode melhorar. Porque eu acho que se a gente enaltece também muito, a gente perde o controle, né? Quando a gente faz eles pensarem que... Né? É verdade. Já sei de tudo, já sou... E não é assim, né? Que a gente nunca sabe a Natália, tudo. A Natália me cobra muito, né? Pô, você às vezes até é duro, igual você falou, né? Que a mãe fica muito por conta ali de mais apoiar, né? Do que dar aquela bronca, chamar atenção. Isso fica muito por conta do pai. Mas eu vejo assim que a importância tanto de um quanto do outro, elas são fundamentais, né, nesse processo de evolução. Porque o Pietro, nos piores momentos dele, quem realmente esteve com ele foi eu. Eu que assim, estive ao lado dele, eu meio que senti o que ele estava sentindo. Até por ser mais velho, mas assim, não tendo experiência com o futebol, mas eu entendi que em alguns momentos, eu realmente precisava dar um pouco de corda, deixar ele um pouco mais à vontade, deixar ele entender aquele processo ali. E foi interessante quando ele foi reprovado no Flamengo. Ele passou, aí ficou um tempinho ali e depois ele foi reprovado. E sempre que a gente passava em frente ali o Cefam, ele fala, pô, pai, que dia que nós vamos voltar? E eu comecei a ficar incomodado, porque sempre a gente passava ali, a gente já estava em um outro clube, e ele, pô, que dia que nós vamos voltar? Que dia que nós vamos voltar? Então, assim, até diante das nossas lutas, tanto as suas, né, que você já passou, e as nossas também, naquele momento ali eu percebi que realmente o Pietro estava criando uma maturidade, porque eu perguntei para ele por que ele sempre perguntava aquilo, ele falou, não, porque eu sei exatamente que eu errei.
E quando eu voltar lá, eu vou passar. Pode ter certeza disso. Ele por ele mesmo. Entendeu? E naquele momento eu falei assim, pô, esse moleque amadureceu pro negócio, cara. Então, aquilo foi assim, foi um combustível pra gente realmente, pô, Natália, vamos continuar, cara. Que tá fazendo bem pra ele. Vamos dar sequência. O caminho é esse. A gente nunca pode, tipo assim, quando eles não passam, né? O Matheus não fez peneiras. Não que eu lembre alguma peneira assim, mas assim, ele foi dispensado do Fluminense, né? Foi dispensado do Flamengo, depois voltou. Mas é o que eu digo assim, todas as vezes que ele era dispensado, que coisa, a gente tentava pegar algum jogador, né? Cafu, a gente viu vídeos, e vários outros e mostrar que, ó, não é aí que acaba. O Cafu foi dispensado 7 vezes de times, e olha onde ele chegou, né? Capitão da seleção brasileira, levantando na Copa. Então, a gente tem que estar sempre mostrando para eles que ali não é o fim, né? E sim é um degrau a mais que eles vão ter que, assim, eles desceram uma coisa para subir. E muitas coisas que eu falo também hoje para algumas mães que vêm me perguntar, como é que você acha? Como é que faz quando seu filho é dispensado de um clube grande, não sei o quê, que o filho fica frustrado? Gente, assim, o importante para a criança é ela estar jogando, independente do clube que ela tiver. Claro que é muito bom você estar nos clubes grandes, mas se o teu filho está lá no clube grande, mas está no terceiro, quarto time, nunca é relacionado para os jogos, só vai para treinar. A criança, ela fica com uma frustração dentro dela tão grande que isso vai tirando a vontade dela jogar bola. Então, essas horas, eu acho que a gente, como pais, né, a gente deve pensar um pouquinho, poxa, não é melhor a gente recuar um pouco, levar para um time pequeno, para ele estar jogando, participando, porque aquilo, se você não está jogando, você não é visto, e quem não é visto, não é lembrado. Então, assim, eu acho que às vezes, alguns pais, né, a gente bota tanta expectativa em cima dos nossos filhos, não, mas pelo menos ele está ali no Flamengo, não está jogando, mas está no Flamengo. Mas ele está feliz? Está ali no Flamengo e não está jogando? Se ele tivesse em outro clube jogando, ele não estaria mais feliz? Então, assim, eu acho que às vezes a gente tem que dar uma recuada, entendeu? Foi como aconteceu com a gente quando ele saiu, quando ele foi dispensado do Flamengo. A gente foi para o Campo Grande e, graças a Deus, o primeiro jogo foi contra o Flamengo, ele jogou bem, mesmo tendo perdido o Campo Grande, e voltou. E se a gente tivesse deixado, assim, parar, não vamos jogar, não vamos botar mais em time nenhum, ou então vamos deixar do jeito que tá, será que ele ia estar onde ele está hoje? Sabe? Então eu acho que a gente tem que, às vezes, dar um passo para trás. O importante é nossos filhos estarem jogando, estar competindo, estar sendo feliz no que eles estão fazendo, do que simplesmente estar num clube, entendeu? A vida é complicada, sabe? Requer muito esforço, requer muita renúncia, sabe? De todo mundo, tanto dos pais quanto da própria, né, principalmente deles, e eles têm que ter foco, eles têm que ter determinação. O Matheus mesmo, ano passado, ele teve uma lesão na coluna, ele ficou 4 meses parado, sem jogar a bola, sem encostar na bola, sem pegar peso, sem fazer esforço nenhum, era só sentado e deitado os 2 primeiros meses, e depois começou a recuperação dele, né, a mexer com bola. Ele ficou bem frustrado, chateado, porque ele não podia nem treinar. Ele só fazia fortalecimento. Primeiro ele não fazia nada, só ficava deitado, né, fazendo ultrassom. E depois ele começou a fazer o fortalecimento e isso ele vai desanimando, sabe? E nessa hora o atleta tem que ter um bom apoio, sabe? Psicológico, familiar, porque ele pensava, pô, eu com 16 anos, tô com uma lesão na coluna, que o médico falou, se você não parar, não ficar sem fazer, você pode operar. E aí o que é uma coisa de 3, 4 meses, vai se tornar 8, 10 meses. E quem com 16 anos quer ter uma cirurgia na coluna, né? Então foi um período bem tenso pra gente, como família, e ele também. Só que assim, graças a Deus ele se recuperou, ficou bem. Logo no primeiro treinamento dele, o Dorival já chamou ele, já relacionou ele para jogo. Ele não entrou, né? Os primeiros 2 ou 3 jogos ele não entrou. Mas assim, a gente viu a mão de Deus ali agindo, sabe? Porque, claro que ele teve apoio do fisioterapeuta, né? Tudo, mas assim, foi bem complicado. Esse processo foi bem tenso. Então é o que a gente fala.
E a lesão dele foi por estresse, né? Que é o quê? Muita carga, muita força, né? E aí, ainda mais ele que sempre teve em categorias acima, né? Então ele sempre tomou muita pancada, né? Sempre fez muito mais esforço do que se ele tivesse na categoria dele, né? E então, e ali, aquela hora, a gente tinha medo. Falava, ai, meu Deus, será que ele vai ter que operar? O que a gente vai fazer? Como é que vai ser? Que tipo, a gente pensa, né? Já projetando para frente. Como é que é um atleta chegar em algum clube, ou até mesmo continuar no Flamengo, eu tenho uma cirurgia na coluna. Sabe? Só Deus, né? É muito louco. A gente ficou, mas graças a Deus ele se recuperou. E aí, já foi logo chamando para o profissional, uma coisa que a gente não esperava também, que ele já fosse para o profissional com 17, né? A nossa projeção era bem mais para frente. E foi assim, no dia 22 do 10 de 22 de 22, né? 2022, aos 44h40, ele entra entrou. no primeiro jogo então, dele. Lá em Minas, a gente estava lá e foi emocionante. Foi em Minas, né? Foi contra o América Mineiro. Contra o América Mineiro, é isso aí. É isso aí. Ele teve, acho que foram 2 jogos que ele foi relacionado, né? Que foi aqui no Rio. A gente foi, ele não entrou. E aí ele foi relacionado para esse Minas. E a gente foi também. A gente não sabia se ele ia entrar ou não, mas a gente falou, vamos. E chegou lá, aos 42, assim, mais ou menos, o treinador chamou ele. Nessa hora, eu comecei a chorar. Um filme começa a passar na nossa mente, né? Tipo assim, eu vi tudo desde o começo. Ele lá pequenininho, começando tudo. Tô arrepiado aqui, cara. 40, tô arrepiado. Eu me emociono só de falar de novo. E aos 44h40 ele entra. E assim, eu quase não vi, né? Porque na hora eu só chorava. Só chorava. Teve mais uns tempinhos, porque teve acréscimo, né? Acho que foi 4 ou 6 minutos de acréscimo. E foi emocionante, assim. Foi uma emoção que eu nem consigo descrever. E aí no outro jogo... Foi em Volta Redonda. Contra o Resende, primeiro gol com o profissional. Outra alegria. É isso aí. A minha próxima pergunta seria exatamente isso. Esse início dele no profissional, que é uma coisa assim que eu crio muita expectativa em relação a isso, Pia, também. Eu quero realmente saber daquela primeira escalação dele ali, para ele pisar num campo como profissional. Isso é só Deus mesmo explica todo esse momento aí, só Deus mesmo para trazer, né, a lembrança, toda a condução, todo trem, toda luta, todo não, né? Passa tudo. Aquela hora ali, a primeira vez já passou, que foi o primeiro nome dele na lista, né? Primeiro jogo, acho que foi no Maracanã contra o Corinthians, se eu não me engano. Não me engano, não sei se foi Dia das Crianças. Ele tá ali no Maracanã, com o Maracanã lotado. Ele não entrou. Mas eu acho que só dele estar... Eu já fiquei emocionado, e com certeza ele também no banco, sentindo aquela vibração, aquela torcida, foi bem... E daí, depois da estreia... E assim, e agora? Cada jogo é uma emoção diferente. Mesmo que ele fique 2 minutos, 5 minutos, cada jogo é... Depois a gente foi para Brasília, porque foi o primeiro jogo dele como titular, e a gente também não sabia como é que seria. Fomos para Brasília, chegou lá, menos de 30 segundos ele fez o gol. Botafogo. Mais uma emoção, mais tem choro. Um acompanhamento com cardiologista diariamente. Tem que ter. E foi assim, a gente continua indo todos os jogos, mesmo quando ele não entra, né? Porque, felizmente, agora ele não tem entrado. Só que é o que a gente diz, meu filho, você tá aí, 17 anos, no banco de reserva. Olha que ser abençoado você é. Porque todos queriam estar, muitos queriam estar e não estão. Quantos da tua categoria não estão, ainda não chegaram aí? Você já chegou antes do planejado, né? Assim, é o que eu digo, a gente ainda tem muita coisa a alcançar, né? A gente almeja muitas coisas, mas Deus tem, assim, pulado etapas, sabe? Ele tem pulado muitas etapas, porque a gente não imaginava que aos 17 ele já teria jogado, já teria feito gol no profissional, entendeu? Agora, a fé, ela é muito importante em todas as caminhadas, né? Mas é o que a gente pega muito com o Pietro aqui, né? Eu falo muito isso para ele, meu filho,
primeira coisa que você tem que fazer é dar honra a Deus, porque tudo é Ele quem permite, né? Então, assim, primeiro passo, eu acho que para nossa vida é essa fé, né? Igual o tempo todo você fala, porque Deus fez, porque Deus quis. Eu acho muito importante a gente entender que é sempre a vontade de Deus que prevalece. Com certeza, é o que eu falo sempre para ele. A lesão na coluna, a gente não entende, mas tinha um propósito ali para Você acontecer. sempre tem, né, Priscila? Então, aí no começo do ano, quando mudou, né, de treinador, antes de mudar, ele teve uma lesão no joelho, ficou afastado, não foi para o Mundial, não estava sendo relacionado, mas também assim que melhorou, o Vitor Pereira já chamou ele, e foi onde ele fez o gol, né, contra o Resende, depois contra o Botafogo. E é o que eu falo para ele, a gente nunca entende o porquê, né? Mas a gente tem que somente confiar. Se acontecer, é porque não era para ser naquele tempo, naquele momento, e tudo vai acontecer conforme a vontade de Deus. É o que eu digo a ele sempre, né? A primeira coisa, ore, consagra ao Senhor, que o que tiver que ser, vai ser. Até nos nãos é Deus trabalhando. Sim. Então, Sempre é. Sempre tem um versículo que eu friso ele com Pietro, né? Que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu falo para o Pietro, quando Deus fala isso, são todas. Não são só as coisas boas, né? E a gente precisa entender que as coisas ruins também fazem parte do processo. É porque sem elas não ia ser crescimento, né? Imagina se a gente só recebesse sim. Pois é. Quem ia, né? A vida não ia nem ter graça. Um abraço pro fã-clube, para todos os fã-clubes, que o Matheus tem até um monte de fã-clube. É mesmo? Um abraço para vocês. Ele tem os fã-clubes que... E é bem estranho, assim. Estranho que eu digo é gratificante, mas a gente fica assustada no começo, né? Igual a gente, a primeira vez que a gente saiu... Eu falei, caramba, fã-clube, cara. Que maneiro, cara. Muito interessante. Primeira vez que a gente foi no shopping e o pessoal reconhecendo ele, é o Matheus Gonçalves, é o Matheus Gonçalves. Posso tirar uma foto? Posso tirar uma foto? E hoje, tipo assim, gente, é o meu filho, né? Como é legal a gente ver isso. Como que foi Como que foi esse primeiro autógrafo aí? Porque isso realmente é um reconhecimento. Então, autógrafo ele sempre deu, às vezes, lá dos meninos na portaria, né, lá do Ninho, sempre fica, né? Alguém com camisa, coisa, mas a primeira saída nossa pro shopping com ele, foi eu, ele, Esté e o Lucas, né? A gente foi resolver alguma coisa que eu não lembro no shopping, ele foi junto. E aí começou todo mundo a reconhecer ele, a vir pedir foto, a pedir para ele autografar, né? Falar, mandar vídeo. Eu fiquei, gente, assim, a gente fica toda orgulhosa, né? Eu falo, gente, é meu filho, que lindo. Tem que até algumas pessoas me parabenizando, falando, poxa, parabéns. E ainda falaram do Lucas aqui, útero abençoado. Eu falei, Deus abençoe. E alguns já reconhecem o Lucas, porque acham ele muito parecido, né, com o Matheus. Coisa, é. Quando ele tá também na... Você não é irmão do Matheus Gonçalves? Ele sou. A Esté adora ser irmã do Matheus Gonçalves também. Pô, que lindo, maneiro, gente. Que gracinha. Mas é muito gratificante. É a honra de Deus, assim, né? Para tudo que foi feito, né? Só que em todo o tempo a gente falando, ó, calma, que ainda é só... Pezinho no chão, vamos lá, vamos continuar, é isso aí. A gente não pode deixar... Uma coisa também que eu gosto muito, né? Uma coisa também que eu gosto muito de falar com o Pietro é sobre encarar as circunstâncias com fé, coragem e humildade. Tem que ter humildade, né? Em tudo, sempre. Porque Deus ama isso. E quando ele começa a trabalhar no propósito dele na nossa vida, ele deseja essa humildade para que ele leve a gente para outros lugares maiores, né? Com certeza. Com a influência da sua fé na vida e carreira do Matheus. Então, eu acho que, assim, eu como mãe, eu sou aquela intercessora, né? Eu tô sempre orando, né? Para que Deus sempre proteja a vida dele, faça o que for da vontade dele na vida, né? Eu sou aquela que vou interceder sempre, independente da idade, da onde ele estiver, do que ele escolher, do que ele decidir, mas assim, e sempre mostrando para ele qual é o caminho, né? Claro que a gente sabe que tem horas que, assim, ele já tem livre-arbítrio, né, para decidir o que ele quer. Mas o que eu posso mostrar de Jesus, da fé, do que a fé pode fazer conosco, ele sempre vai ter da minha parte, entendeu? E orar, sempre estou orando. É isso aí. Todos.
Priscila, diante de todo esse processo aí, tem muita gente que nos segue e que está bem no início, está passando por todas aquelas lutas, né? Eu caminhei um pouquinho, estou um pouquinho à frente, você está um pouquinho mais à frente. O que você pode deixar para essas pessoas que estão começando aí? Principalmente para os pais, né? Que são assim, a gente, eu também, assim, na minha opinião, né? Eu acho que o pai, nesse caso, é um dos principais agentes do sucesso ou não. Fracasso, é. Então, é o que eu já disse aqui, né? Que a gente nunca pode botar um fardo maior em cima dos nossos filhos, né? Claro que a gente quer que eles sejam jogadores, mas eu acho que a gente tem que deixar eles, né? Se divertirem, brincarem, decidirem se é isso mesmo, porque tem muitas crianças que nem gostam do que fazem, estão ali porque o pai pressiona, porque o pai acha que vai jogar. Então, assim, deixa o seu filho ter o poder de, assim, de decidir. Claro, vamos botar para fazer esporte, que esporte é vida, esporte é saudável. Os nossos filhos jogando bola, né, que é o esporte que eles fazem, estão longe da violência, né? Longe, que eu digo assim, não ficam na rua, eles têm toda uma disciplina de horário. Então é sempre bom a gente botar nossos filhos para fazer qualquer tipo de esporte. Só que não tem essa cobrança em cima deles que, tipo assim, que você vai ser, você tem que ser. Deixa eles passarem cada etapa, só que a gente sempre tem que estar ali ao lado deles, blindando eles, né? Como a gente disse, de pessoas que chegam oferecendo uma chuteira, mas aí de uma chuteira tem outras coisas por trás. Tem muitos pais que na ganância de o filho ser jogador, ou até na simplicidade de não entender, no não entendimento, né? Porque eu acho que isso hoje em dia é muito coisa. A gente permite algumas coisas e acontece algo, assim, como eu vi casos de lugares que vão fazer peneiras e tem acontecido coisas das crianças passarem várias situações, né? Então eu acho assim, se a gente puder estar sempre perto deles, sabe? Eu sei que é difícil, muita gente abre mão do seu trabalho, do seu conforto. Graças a Deus a gente não precisou sair da nossa cidade. A gente só mudou de bairro, né, de Bangu para Vargem. Mas tem muita gente que tem que sair da sua cidade. Mas se puder vir junto com o filho, sabe? Porque a gente tem que estar de olho, a gente tem que estar sempre sabendo o que está acontecendo, porque todo mundo está muito difícil, né? A vida está muito complicada. E o mundo do futebol não é diferente. A gente tem as pessoas do bem como tem as pessoas do mal, né? Então eu acho, sim, que a gente tem que estar sempre junto dos nossos filhos, ouvindo o que eles têm a nos dizer, sabe? E ser uma coisa prazerosa para eles, não uma obrigação. Que eles gostem de estar ali, que eles gostem de estar jogando bola e que a gente, assim, cobre, né? Porque a gente vai cobrar nossos filhos sempre, independente do que seja. Futebol, escola, tudo. Aqui em casa é uma briga. Eu sou jogador, não preciso estudar. Tipo, o Lucas, né? Tem que estudar. Achei que era só aqui, Priscila. Não. Então, aqui, eu sou a que chata que cobro a escola do Matheus, do Lucas. Então, assim, a gente tem aquelas que tem que cobrar, né? Tem que estar assim em cima, mas também tem que ser aquela que vai acolher quando acontece alguma coisa, né? Que não que deixa eles tristes, frustrados. Só que a gente tem que estar sempre sabendo, assim, a proteção deles, né? Não só a cobrança. Eu acho que a gente é pai, né? A gente é mãe, a gente não pode deixar esse nosso papel, né? Que é de proteger, de acolher. No momento e que não de desista, aflição, né? tá? Eles têm Não que desista entender no primeiro não. um acolhimento. E que eles não desistam no primeiro não, porque muitas portas podem se fechar. Às vezes a gente tem que dar um passinho para trás para poder depois alcançar, entendeu? Voltar. E entrega na mão de Deus. Se for da vontade dele, vai ser. É isso aí. É isso. É isso aí. Amiga, muito obrigado, tá? Um abraço a todos aí. Obrigado pelo precioso tempo, por compartilhar as suas experiências aí. Eu tenho certeza que foram valiosas aí, não somente para mim e para a Natália, que a gente também não tá nesse processo, mas para todos que compareceram aí. Obrigada, eu que agradeço a vocês. Estou super nervosa, nunca falei em live, mas assim, eu acho que quando a gente fala de uma coisa que é a nossa vida, né? Vai fluindo muito naturalmente. Eu que agradeço a vocês. E assim, é difícil, a gente acha que não vai conseguir, que eles não vão coisar, tem frustrações, tem choro, muito choro.
Mas também tem choro de alegria, também tem, sabe, realizações. Então, persista, continue e vamos todo mundo assistir o Jogo do Flamengo, hein? É isso aí, Agora é isso todo aí. mundo torcendo pelo É Matheus, isso aí, hein? bora lá.